Salve, salve, rapaziada! O bicho pegou hoje na arena, hein? Os alvos da coletiva de Renato Portaluppi. E não foi só Thiago Nunes, hein, gurizada? Teve mais um alvo aí, que eu imagino que a maioria das pessoas aí tenham percebido, e é isso que a gente vai falar aqui no nosso espaço do Opinião Pachola, sempre na parceria de KTO.com, @KTO_Brasil. O nosso código promocional é Pachola, ele tá aqui no link na descrição desse vídeo e ele te dá aí 20% a mais no valor do teu primeiro depósito, beleza, rapaziada? Pachola, ajuda muito a gente aí, então coloca aí no nosso código promocional aí, Pachola. Gurizada, o Renato hoje disparou para todos os lados na coletiva de imprensa no final da manhã, início da tarde desta terça-feira. Uma coletiva até que, imagino eu, foi pedida pelo técnico Renato Portaluppi, porque foram abordados diversos temas, desde o time do Grêmio que vai encarar o Sampaio Corrêa na próxima sexta-feira lá no Maranhão, como também a polêmica folga do Renato no último final de semana, do Renato e também do grupo de jogadores que o próprio Renato Portaluppi deu. E aí, logo na primeira pergunta da coletiva, feita pelo repórter Felipe Duarte, da Gaúcha ZH, ele foi questionado a respeito dessa folga e na própria formulação da questão, o Felipe colocou temas polêmicos da carreira do Renato, como a passagem dele no Flamengo, dizendo que o goleiro César, né, que falava que o treino não era suficiente e tudo mais, e aí o Thiago Nunes falando do futevôlei, que era um complemento para o treino do Grêmio, que o Grêmio não treinava o suficiente também, e isso já era, enfim, coisas que o Thiago Nunes havia pego do Renato. Olha, foi uma pergunta corajosa, uma boa pergunta do repórter Felipe Duarte para o Renato, e o Renato, né, um grande frasista, um grande, digamos assim, um cara que chama muito atenção pelas suas falas, né? É impossível o Renato falar e não sair uma frase, alguma coisa polêmica. O Renato respondeu em, digamos assim, alto e bom tom. E aí sobrou para todo mundo. Sobrou para todo mundo e principalmente nesse primeiro momento para o ex-treinador do Grêmio, Thiago Nunes. Perguntou o Renato, ele ganhou o quê para estar falando sobre o futevôlei? Vai ter futevôlei? Teve futevôlei, teve folga, mas tem título. Eu ganhei 8 em 4 anos. O que o Thiago Nunes ganhou? Passou aí 3 meses pelo Ceará, pelo Corinthians, né? Então, Renatão deu no meio aí do Thiago Nunes nesse primeiro momento da coletiva. Depois a coletiva foi andando, né? E Renato guarda alta com a imprensa, com parte da imprensa, guarda muito alta. E aí, um determinado momento, ele foi perguntado também sobre o planejamento do Grêmio, a logística do Grêmio para a partida contra o Sampaio Corrêa, que o próprio Renato Portaluppi alterou na semana passada. E aí, sobrou para o colunista de GZH e narrador Pedro Ernesto Denardim, que na semana passada escreveu uma coluna dizendo que o Renato se achava presidente do Grêmio ao mudar a logística do clube para a partida contra o Sampaio Corrêa. O Renato reclamou de maneira muito veemente após a partida, se eu não me engano, contra o Sport Recife, da logística montada pelo Grêmio do jogo contra o Sampaio Corrêa. E aí o Pedro Ernesto fez uma coluna, digamos assim, criticando um pouco, talvez, né, o Renato Portaluppi, e o Renato hoje devolveu, dizendo, não citou o nome do Pedro Ernesto, mas foi para o Pedro Ernesto a resposta. Ele disse que quem é competente que faça a logística, né, que ele se acha competente o suficiente para fazer a logística do Grêmio. E aí, no decorrer da entrevista, continuou falando aí sobre os membros da imprensa que criticam folga, os membros da imprensa que tem a mania de criticar hábitos aí do Renato, hábitos feitos pelos clubes, dizendo que os
parte da imprensa aí tem que criticar a CBF pelo calendário que é mal formulado. Sobrou pra todo mundo, gurizada. Mas, no meu entender, o alvo principal foi Thiago Nunes e um segundo alvo também foi Pedro Ernesto Denardim, que na semana passada criticou aí o Renato por estar, digamos assim, se achando o presidente do Grêmio. Gurizada, o que eu vou dizer pra vocês, tá? E aí eu vou entrar agora com a minha opinião, porque esse quadro é Opinião Pachola. Tá tudo dentro do jogo. Tudo faz parte do show, tá? Faz parte do show o Pedro Ernesto escrever o que ele escreve, é por isso que é um cara que é muito reconhecido, né? É por isso que é um cara lido e é por isso que é um cara que é respondido pelo Renato Portaluppi na coletiva, né? O Renato Portaluppi não responde na coletiva quem não tem audiência. O Pedro Ernesto tem audiência, o Renato vai lá e responde o Pedro Ernesto. Então, o Pedro Ernesto está na sua função de dar a sua opinião e criticar o Renato, e o Renato está na sua função de responder o Pedro Ernesto, né? Doa a quem doer. Em relação ao Thiago Nunes, rapaziada, Thiago Nunes eu já falei um monte de vezes aqui, o principal responsável pelo rebaixamento do Grêmio, junto com a diretoria, é Thiago Nunes, e aí eu concordo em gênero, número e grau com a fala de Renato Portaluppi, com a fala sobre o Thiago Nunes. Thiago Nunes não teve competência para treinar o Grêmio e aí foi colocando a culpa onde ele queria colocar, né? É o famoso ditado, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Foi o que o Thiago Nunes fez. Hoje o Renato falou tudo da maneira mais correta sobre o Thiago Nunes. Thiago Nunes, olha, saiu falando um monte de besteira por aí, querendo chamar atenção, se queimou com direção do Grêmio, se queimou com o jogador do Grêmio, se queimou com o Renato, se queimou com jogadores do Ceará, que ele acusou que estavam fazendo pontuação para Cartola, né, pro joguinho lá, o Fantasy Game da Globo. Enfim, Thiago Nunes, esse aí, olha, se queimou com meio mundo, não faz um bom trabalho desde 2019, há 3 anos não temos um bom trabalho do Thiago Nunes, então esse aí realmente tem que ser respondido pelo Grêmio, pelos influenciadores, que ele falou que a gente torce pro Grêmio perder. Enfim, esse aí só falou M mesmo e tem que ser respondido à altura o Thiago Nunes. Agora sobre o Pedro Ernesto, é do jogo. Tá, gurizada? Deixa aí nos comentários a tua opinião sobre essa bombástica coletiva do técnico Renato Portaluppi. Aproveita, chama no like, te inscreve no nosso canal da Rádio Pachola, ativa as notificações no sininho e também me segue lá no Instagram, dá uma moral, @passarinho95. Valeu? Tamo junto, forte abraço, até amanhã. Tchau. Ah, olha só, hoje não tem Papo Pachola, tava esquecendo. Hoje não temos Papo Pachola, tá, gurizada? Hoje, das 7 às 9, é o programa de ontem, reprisado, e a gente volta amanhã ao vivo com Danley, tá? E quinta-feira com Luiz Mário, e sexta tem Grêmio. Então uma semana repleta de atrações aqui na Rádio Pachola. Não percam, a gente conta com a audiência de vocês. Forte abraço, tchau, tchau.